Então, bom dia a todos. Obrigado pela participação na verdade, é o segundo treinamento, né? Porque a gente já teve o treinamento da fauna silvestre, então hoje a gente vai falar um pouquinho aí da fauna doméstica. Lembrando, né, assim, que o Quantifauna, a concepção inicial dele era voltado para a fauna silvestre, né? Mas daí, diante das necessidades também da fauna doméstica, a gente ampliou, né, os estudos para esse tipo de fauna, e aí assumindo, então, esse novo desafio, né, que era este olhar para esses animais também vitimados, né? Então, a metodologia de valoração inicial surgiu lá em 2019, com uma operação aqui do Ministério Público do Paraná, Operação Curió, voltada para a fauna silvestre. A gente aceitou o desafio de fazer um primeiro laudo de valoração referente a essa operação, né? Foi um bom laudo, né? Um laudo muito bem recebido ao longo dos trâmites do processo. A partir daí, a gente foi ampliando, né, as conversações, principalmente com o Ministério Público de Minas Gerais, né, através aí da coordenadoria da doutora Luciana, até chegar nesse formato do projeto Quantifauna, onde a metodologia foi transformada em plataforma, né, com a ideia de disponibilizá-la para um público mais amplo, tá? Ao longo do processo de construção, eu acho importante a gente mencionar aqui que houve várias discussões, né, com diferentes técnicos de diferentes instituições, mediante oficinas que a gente realizou. Então, assim, pontos frágeis, pontos duvidosos, né, a gente foi tentando ajustar isso para ter aí um melhor modelo, né, mais próximo da realidade que a gente tem nos processos, né? Deficiência de informações, ou qual é o tipo de informações que a gente tem e poderia utilizar isso dentro do processo de avaliação, tá? Bom, sem mais delongas dessa parte, vamos à plataforma em si, né? Ao conteúdo do que é a plataforma, tá? Então, o Quantifauna, aquela metodologia lá de trás, se transformou, então, nessa plataforma automatizada e responsiva, né, de valoração de danos à fauna, tanto doméstica quanto silvestre, e ela entrega como um produto final um valor baseado na integralidade do dano. O que que é isso? Isso quer dizer que ela valora indivíduo por indivíduo, né, vitimado por aquele crime ambiental, tá? A ideia de ter isso, essa metodologia transformada em plataforma, tem como finalidade a possibilidade de você responsabilizar o infrator também por esse dano gerado, né? Esquecendo um pouco ali da questão só das multas, né? Olhando também para a questão do animal. Então, ter como responsabilizar ou formas, assim, principalmente com critérios técnicos dessa responsabilização, né? Também serve aí como uma ferramenta de inibição de práticas lesivas contra a fauna, ou seja, é uma tentativa, né? E eu acho que é uma ferramenta forte de desestimular novas infrações, né? Porque aí acaba, além da multa, né, trazendo uma robustez maior financeira aí para o autuado, né? E, principalmente, a qualificação na tomada da decisão, né? Isso quer dizer o quê? Que a valoração nem sempre vai gerar um pagamento direto, né, do valor ali em pecúnia alcançado, mas ele pode dimensionar o dano, ou seja, ele diz, olha, o meu dano foi baixo, ou não, foi um dano muito alto, né? Evitando, assim, que compensações sejam simbólicas, né, ou desproporcionais, né? A gente tem vários exemplos aí de crimes gravíssimos, né, onde houve uma compensação de pagamento de cesta básica ou prestação de serviços sociais, né, isso não atinge a fauna, não é benéfico, né, não tem um retorno direto para os animais envolvidos ali na questão do crime, né, da apreensão. O Quantifauna, ele está desenhado para atender principalmente os ministérios públicos estaduais. Então, essas instituições, elas possuem uso livre da plataforma, porém, outras instituições ambientais também têm a possibilidade de acessar o conteúdo,
né? Só que para isso é necessário, então, a formalização de um acordo técnico com o Instituto Arbo, é um acordo muito simplificado, né? Bem objetivo, como uma forma da gente melhor orientar aí o processo de uso da plataforma mesmo, tá? O acesso da plataforma é mediante um cadastro. Esse cadastro só é possível com e-mail institucional, então, técnicos, né, funcionários aí dos ministérios públicos acessam diretamente, porque possuem login institucional, né? Após o registro, é encaminhado um e-mail automático de confirmação de acesso, esse e-mail tem que ser respondido, né, confirmado para liberação da conta, tá? Aqui eu trago só uma observação, que é um problema que tem sido recorrente, que alguns ministérios públicos, quando tentam se cadastrar, esse e-mail de retorno que a plataforma envia acaba indo por uma quarentena, né, ou algum sistema ali de proteção mesmo dos e-mails, né? Só que a plataforma ela possui um tempo limitado também para essa confirmação, que é a segurança do nosso sistema, né? Faz parte aí dessa questão de segurança. Então a gente sempre recomenda que se você fizer o cadastro, não receber esse e-mail de confirmação, averigue, né, a questão da caixa de entrada, se foi para spam e se existe essa questão da quarentena institucional. Caso a resposta não venha a tempo para o Quantifauna, há necessidade de refazer o cadastro, tá? Porque a gente também tem esse tempo aí de recebimento das confirmações. Bom, como que o Quantifauna está estruturado? E isso aqui vale tanto para silvestre quanto para doméstico, tá? Ela foi montada, né, concebida por módulos interativos. Então, são módulos, assim, que orientam o usuário em todas as etapas do processo a que variáveis responder, né? Então, é uma forma de um fluxo guiado, para facilitar ali mesmo o preenchimento. Possui qualificadores multicritérios, né? Ou seja, é avaliado uma série de características, tanto das espécies quanto da infração. Então, a plataforma ela tem um olhar para quem sofre a infração ou sofre o dano, olhando para a sensibilidade, né, a vulnerabilidade da espécie, como que esse dano acontece, ou seja, qual foi a infração, né, qual a magnitude, reversibilidade desse dano, e o que gera, e aí com um olhar novamente para a espécie, né, a questão da destinação, complicações físicas, comportamentais, de saúde pública e assim por diante, tá? Então, é como se ele tivesse aí esse tripé, né, fosse montado nesse tripé de quem sofre, como acontece e o que gera o dano. Bom, os qualificadores da fauna doméstica são 5, né, que a gente chama ali de fatores, né? A valoração, ela começa a partir da espécie, aí ela segue para um valor base, na sequência eu vou falar um pouquinho ali de cada um deles, né? Ela trata da vulnerabilidade animal através de um IVA, né? Que é Índice de Vulnerabilidade Animal. E aí ela parte, então, para os danos, né? E aí avalia fator de dano, que contempla a questão do bem-estar animal, impactos coletivos, e também, né, individual do animal, e reversibilidade, principalmente relacionado à destinação que esse animal teve, né? Fator sanitário, então, considera ali aspectos sanitários de patogenicidade e aspectos de risco coletivo também, né? Caso o animal ou o dano, né, possa refletir aí seja de interesse público, né? O fator de destinação, então, é a decisão final, né? Depois que o animal foi apreendido, foi encaminhado, o que é feito com ele, né? Foi para adoção, ficou com o tutor, né? Veio a óbito, então isso tudo é avaliado também. Fator de tratamento, e aí mede a questão individual do animal, né? Então, qual é a complexidade de atendimento que ele precisou, né? Precisou de procedimentos complexos, com cirurgia, ou não, né? Ou foi uma simples orientação, né? Uma correção de conduta, né? Junto ao infrator.
considera o tempo de reabilitação desse animal e o tempo de permanência que esse animal esteve na instituição de apoio, né, no hospital veterinário, no CATA, né, na instituição que recebeu esse animal. E um fator de letalidade que considera que tem o olhar coletivo para o dano, né? Ou seja, o quanto aquele dano afetou ali o conjunto de animais envolvidos naquela infração, tá? Para se responder todos esses fatores, é muito importante olhar para o processo, né? Então, assim, o Quantifauna, ele complementa, não substitui laudos veterinários de bem-estar animal, laudos veterinários, né, ou laboratoriais, de fatores sanitários. Então, é muito importante frisar isso, né? Ele depende dessas informações para gerar a valoração. E ele, então, se apoia nesses laudos, no boletim de ocorrência, nos autos de infração, em provas técnicas, né, que materializam, né, o que essas variáveis trazem, né, para a gente ter aí uma valoração bacana, né, bem robusta. Bom, em relação às espécies, então, o Quantifauna, ele tem um banco de dados, né, esse banco de dados, ele foi baseado, então, nas listagens das portarias do IBAMA, de 98 e de 2019, né, que identifica ali quais são as espécies domésticas que o IBAMA não tem, né, a competência ali de atuar, mas a gente utilizou isso como base, e também uma instrução normativa do MAPA, que traz principalmente quais são as espécies domésticas que seriam introduzidas aqui no nosso território. Então, a gente utilizou essa base aí de regulamentações para formar ali o nosso banco de dados. Pode ser que alguma espécie que vocês estejam trabalhando não conste na lista. Então, é possível essa solicitação, né, via plataforma para inserção de uma nova espécie. E aí a gente avalia, né, vê a categorização, se realmente é uma espécie doméstica, se é uma espécie que se enquadra, né, e a gente faz a inserção aí dela no rol ali das espécies contempladas na plataforma. Em relação aos fatores, então, falando um pouquinho aqui de cada um deles, né? Começando aí pelo IVA, né? Que é o nosso índice de vulnerabilidade animal. Por que que a gente inseriu isso na nossa análise? A fauna doméstica, ela pode ser dividida, né? Em companhia, né? Que são os chamados aí pets, né? Que a gente chama, animais de produção, animais de abate e aqueles animais que são utilizados aí para rinha ou para práticas lesivas, né, que utilizam animais. Então, pensando, e animais de trabalho também, né? Então, pensando nessa diferenciação, né, dentro da categoria animais domésticos, a gente estabeleceu o IVA, e que aí, para cada grupo desse que eu comentei, ele trata de características específicas que tornam essa espécie mais vulnerável ou mais sensível, né, de sofrer o dano ou que o dano tenha maior potencial de acontecer. Então, por exemplo, ali dentro de animal de companhia, a gente considera tamanho, a questão de idade, de faixa etária, a questão de sexo, a questão da coloração. Até numa oficina nossa perguntaram, nossa, mas coloração da pelagem, né? Por que isso, né? Então, hoje a gente sabe, tem acompanhando aí várias notícias que, por exemplo, animais de coloração, de pelagem de coloração escura, né, são mais difíceis de adoção, acabam ficando mais tempo nas instituições de apoio, né, ou simplesmente não tem destinação, né? Então, o IVA, ele trata dessas particularidades, né, dessas características que aumentam a vulnerabilidade do animal ao sofrimento ou a permanência prolongada, né, em uma instituição de apoio, né, ou uma rejeição social mesmo, né? O gato preto, né, que tem utilidades críticas, né? Então, assim, o IVA tem esse olhar, né? Um animal, por exemplo, que seja
que esteja numa faixa etária mais senil, né, mais idosa. É um animal com grandes chances de abandono, porque ele não produz mais, porque ele não tem mais a força física. Então, é esse tipo de olhar que o IVA traz, e aí para cada tipo das divisões, né, que a gente trouxe aí para a fauna doméstica, tá? Passando ali para o fator de dano, então o fator de dano ele avalia a conduta e o bem-estar animal, né? Então ele representa ali a origem do dano, né? Qual que foi a interação da ação, né? Que promoveu então a duração do sofrimento, qual foi o tempo de sofrimento desse animal, ou seja, é a magnitude desse dano, né? Até onde esse dano foi, né? O dano da infração foi em relação ao animal, tá? Aqui a gente avalia, então, uma questão do bem-estar animal, depois eu vou mostrar para vocês também como que a gente faz isso, né? E como que a gente converte essa avaliação para o olhar do quantifauna. Condição sanitária, então, como eu já tinha comentado, né, avalia aí risco de agravamento clínico e propagação de doenças, né, tanto para outros animais, quanto para humanos, quanto para o ambiente relacionado àquela infração, tá? Tratamento e reabilitação, então, assim, o que que isso tem a ver com o dano, né? Ele, na verdade, ele mostra as intervenções ocorridas ao longo do atendimento desse animal, né? E o quanto que esse animal ficou nesse processo, né? De sofrimento, ou de abandono, ou de espera, né? Que eu acho que é um fator bem complicado também. E o fator de destinação, como eu já tinha comentado, então ele define ali a continuidade, né? O pós, né? Tipo, eu tive a infração, eu tive o dano, esse animal ele foi recebido, ele foi acolhido de forma temporária e o depois, né? Então ele mostra assim a questão de um dano residual que fica e que a gente normalmente acaba não considerando, né? Porque a gente acha que, e eu vejo isso muito nos processos, né? Encaminhou o animal para um CETAS, no caso de silvestres, ou para uma clínica veterinária, no caso ali de domésticos, o processo encerrou e não, né? E ele tem efeitos posteriores, né? O animal continua sofrendo dano ali depois dessa questão ali do encaminhamento dele, né? Então, o fator destinação ele tem esse olhar para a questão residual. Então, ele tem esse olhar. Fatores de ajuste, então existe um módulo na plataforma que considera que tem esse olhar, né, considera a situação do autuado, do infrator, né? Esse preenchimento ele não é obrigatório, ele é opcional, ele ocorre independentemente do módulo de valoração, né, dos fatores, e normalmente ele ocorre por demanda, né? Então, quando é solicitado por um juiz, ou por um promotor, ou é uma solicitação ali dentro do processo mesmo, tá? Então, assim, é o olhar para o infrator. E aí ele avalia questões atenuantes, né? Por exemplo, escolaridade, a questão da vulnerabilidade, né, social desse infrator, assim como agravantes, né? Reincidência, morte dos animais, algum tipo de adulteração de documentos, né? E assim por diante. Os fatores de ajustes eles estão muito vinculados ao que a legislação preconiza, né? No tipo da avaliação que a nossa lei ali de crimes ambientais e o decreto que regulamenta ela estabelece, tá? Nesses fatores de ajuste, ele é bem simples também, né? É um checklist binário, né? Então, assim, cada resposta sim para um agravante exclui uma resposta positiva para um atenuante, tá? E caso tenha óbito, reincidência, né, automaticamente todos os fatores atenuantes são excluídos da avaliação, porque você teve aí marcações de agravantes de extrema relevância, né, e que modificam o olhar, né, como um todo ali da infração. Tá? Depois de avaliar, então, os fatores, né, depois de considerar os ajustes necessários em relação ao infrator, a gente chega no laudo, né? Então, é um documento gerado automaticamente no formato PDF, né?
E esse laudo, então, vocês vão ver que ele é dividido em 3 etapas principais, né? Uma primeira etapa que traz o valor de base e os qualificadores, então ele traz o resumo da ocorrência, uma breve descrição da metodologia já prontinha, né? As espécies que foram impactadas, tanto quantitativamente quanto qualitativamente, e o valor do dano, tá? Numa segunda etapa, vai trazer os fatores de ajuste, quando aplicáveis, então, quando for preenchido. Caso contrário, o laudo vem com informações nulas, né, em branco ou zerada. E, por fim, uma etapa que integra, então, os componentes, né? Ou seja, junta a valoração com essa questão dos fatores de ajuste e aí apresenta o valor final do que seria, então, a reparação ou a compensação ali prevista para aquele dano. Bom, como qualquer outro sistema estatístico, né? Não sei se vocês utilizam, né? Mas, assim, há necessidade de você organizar previamente os dados. Isso para facilitar, né, a vida, né? Para você não precisar ficar consultando o processo a cada menu que você tenha que entrar ou fazer o preenchimento na plataforma, tá? Então, assim, essa organização dos dados de forma prévia é que facilita o fluxo do uso da plataforma, tá? Então, assim, em primeiro lugar, olhar para o seu processo e organizar os dados. Quanto mais completo for o processo, melhor é a valoração, tá? Então, assim, levantar informações sobre espécie, quantidade, o tipo da infração, o destino, o que os laudos dizem, teve laudo, não teve laudo, né? São processos normalmente de inúmeras páginas, né? E as informações estão muito diluídas. Então, esse olhar organizacional das informações é fundamental, tá? Depois dos dados organizados, a inserção na plataforma é muito fácil, né? É muito guiado, né? Vai ter uma etapa de validação desses dados, né? Desses qualificadores, e aí é uma revisão, né? Que o usuário vai fazer, vai ali olhar para o resultado e fazer a checagem ali com o que ele levantou dos dados organizados, verificar a aplicação de ajustes e gerar o dado, gerar o laudo. Na página do Quantifauna, e só acessa esse material quem for cadastrado, né? Existe a página geral do Instituto Argo, que remete para a página do Quantifauna. Esses PDFs, esses links, eles são acessados via plataforma, tá? Então, só quem for cadastrado, tiver login e senha autorizados, é que conseguem ter acesso. Mas na página, então, do projeto, existe todo o material necessário para explicar e ali para orientar o preenchimento de algumas variáveis. Então, por exemplo, aqui, avaliação de bem-estar animal. Puxa, como é que eu faço isso? Qual que é o protocolo que eu sigo? Se eu não tiver um laudo veterinário no meu processo, eu consigo fazer essa avaliação? Consegue, dependendo das informações que o processo traga, foto, vídeo, descrição do cenário da infração. Então, é possível de fazer sim, né? Avaliação da tipificação do dano. Não sei fazer isso, eu não sei enquadrar em maus tratos. Então, aqui também tem todo um roteiro orientativo, né, de como fazer isso, olhando para as evidências do processo, tá? Avaliação do IVA, porque o IVA ele traz, então, por exemplo, faixa etária. Eu não sei enquadrar a faixa etária em relação à produtividade, por exemplo, né? Então, aqui também tem todo um roteiro orientativo para isso, né? A avaliação do fator sanitário. Puxa, apareceu lá que tem sinomose no plantel que eu aprendi. Sinomose é o quê? É uma doença de alto risco, de baixo risco, é reversível, não é reversível? Então, aqui é possível encontrar toda uma relação das doenças e o enquadramento delas, né? E esse enquadramento, então, foi feito consultando o mapa, consultando os sistemas de saúde, né? Para se ter, então, um enquadramento com um olhar legal, né? Em cima dessas doenças, tá? Tem os fatores de ajustes e atenuantes, então, como que define, como que se avalia, né? Cada caso. E aqui é importante mencionar que só avalia e considera
informações que sejam comprovadas. Então, por exemplo, se o meu infrator declarar, né, que ele é de baixa escolaridade ou de baixa renda, tem que ter a prova disso, né? Não é simplesmente você pegar ali a informação e ir anotando e ticando e ok. Então, precisa da materialidade disso, tá? Tem a metodologia do Quantifauna, então aqui nesse clique aqui tem o detalhe da metodologia, né? O laudo, vocês vão ver, ele é um pouco mais resumido, mais simplificado, mas é possível vocês baixarem essa metodologia e anexarem, né, no processo para ir completinho, né, para que o juiz, o avaliador, né, do processo tenha ali todo o entendimento de como funciona, de como que foi feito as pontuações e o que cada variável reflete, tá? Tem um valor de base, né, que é o VB, que a gente trata. Então, o nosso VB, ele foi montado, né, foi estruturado em cima de experiências reais de projetos da causa animal do próprio Instituto Arbo. Então, o Instituto Arbo tem projetos bem relevantes aí na fauna doméstica, né? E também em consultas em sites de órgãos oficiais, né? Então, Embrapa, USP, a, a consultamos também alguns sites de criação autorizada, né? Principalmente em comercial autorizada para algumas espécies. Então, para montar ali um VB, tá? Tem um item aqui que é valor de base por taxa metabólica que a gente está trabalhando, então não é um material que está disponível ainda, mas a nossa ideia aí é avançar para trazer um VB aí com esse olhar de taxa metabólica. A taxa metabólica, ela representa as necessidades, né, dos animais em termos Joga esse celular aí, nutricionais e de por favor. energia. É alguma pergunta? Não. Acho que não, Paula. Vou achar aqui o microfone. Então, aqui o VB, né, para vocês terem ideia de como que a gente apresenta isso. Então, tem os valores e como que esses valores foram constituídos, né? Aqui pelas experiências dos projetos desenvolvidos principalmente no Arbo. Importante destacar aqui que não consideramos raça, né? A gente considera a espécie. Então, assim, se é um cão, se é um gato, né? O nosso olhar é esse, tá? Obviamente, vocês podem utilizar outro VB, né? Não precisa seguir esses que a gente recomenda. Quando acontecer de utilizarem outro valor de base, é obrigatório a informação da fonte desse dado, né, na plataforma. Isso fica registrado no laudo de vocês. E também tem que ser fontes rastreáveis e com informação comprovada do valor. Então, por exemplo, eu fiz um laudo recentemente em que o próprio processo trazia os custos de manutenção e cuidados desses animais na ONG, né, que ficou ali como fiel depositário temporário desses animais. Então, eu utilizei esse valor como VB, porque eram valores individualizados para cada animal, né, o tratamento que cada um recebeu, os cuidados que cada um recebeu. Então, eu posso utilizar um outro VB desde que justificado no meu processo. A questão do IVA, então, só para vocês terem uma ideia de como que as tabelinhas se comportam, né? Ficou pequenininho porque é muita informação, né? Mas, por exemplo, ali produtividade, então, bovino, como é que eu faço o enquadramento, né? Como é que eu correlaciono faixa etária com produtividade? Para bovino, para ovino, depois vem em relação ao abate, tem algumas questões em relação à fauna de companhia também, tá? Então, vocês encontram esse material ali bem detalhadinho. Tipificação e reversibilidade. Então, quando que eu sei que são falhas pontuais, né? E aí a gente traz uma tabela com exemplos, né? Para facilitar ali o entendimento, né? Do que seria uma falha pontual de manejo que pode ser corrigida, né? E qual que é a reversibilidade que isso teria em relação aos impactos para o animal, né?
O enquadramento sanitário, então, para vocês terem uma noção também de como que as tabelas se apresentam, né? Então, é dividido, né, essa listagem de doenças com o risco de transmissão e o impacto clínico que elas têm para os animais. Então, vocês podem consultar, tem a fonte de referência, né, tudo certinho, para o enquadramento na plataforma. Em relação ao bem-estar animal também, então a forma, né, que as tabelas principalmente são trazidas, né, aqui a gente segue a metodologia padrão de avaliação de bem-estar animal, e por fim, essa pontuação, ela é transformada numa equivalência para o quantifauna, né, para a escala operacional do quantifauna, tá? E isso vocês conseguem também fazer ali observando, né? Tem que ler o material, baixar o material, ler, né? Dar uma estudadinha para fazer essas equivalências. Bom, os erros mais comuns, né, que a gente tem observado de uso na plataforma e que a gente comete, né? Às vezes está preenchendo, né? Vai com entusiasmo e acaba cometendo, é não justificar um VB quando ele é alterado. Então, quando eu não utilizar os valores recomendados lá, sugeridos, né, pelo próprio Quantifauna, é, isso é uma falha, né, do processo. Quando eu utilizo o valor recomendado, a citação já é automática, tá? Erros nas entradas, então, assim, errei, porque a plataforma, ela começa com o número geral de animais da apreensão, né? E aí, depois, ela vai especificando conforme as variáveis vão avançando. Então, às vezes, eu erro essas entradas, né? Ou a minha soma não dá equivalente ao total dos animais apreendidos, ou eu preencho, sei lá, um número a mais, uma quantidade a mais, então, observar isso, né? Ignorar dados e laudos do processo, isso é comum, né? Não revisar o laudo antes, né? Não ler o resumo do laudo gerado e aplicar fatores de ajuste sem critério técnico ou sem a demanda, né? Ou sem a solicitação que isso tenha sido, que isso conste, né? Em processo. Bom, usando a plataforma, né? Então, agora a gente vai entrar na plataforma e eu vou mostrar para vocês ali como que ela funciona. Antes disso, eu só queria explicar para vocês que a lógica, então, do Quantifauna, ela varia conforme o contexto da infração, porque voltando lá ao que a gente conversou lá na frente, ela vai considerar a integralidade do dano, ela vai considerar animal por animal, tá ok? Então, assim, se eu tenho um cenário simplificado, vamos dizer assim, né, a minha valoração ela vai ser correspondente a esse meu cenário. Então, se eu tenho uma infração que foi observado, falha pontual de manejo, restrição leve de bem-estar, né, com possibilidade de correção, ausência de doenças, poucos animais afetados, né, eu consigo reverter aquele dano, né, então, assim, ele tem alta reversibilidade. O animal é mantido com o infrator, né? O animal não demandou de tratamento veterinário, exceto aquelas orientações básicas, né? Vacinação, a questão de cuidado mesmo, né? Com o animal, a minha valoração vai ser uma. Então, possivelmente, eu tenha valores baixos, né? Agora, se eu tenho um cenário de maus tratos por omissão continuada, né? Crueldade, restrição gravíssima, né? Em relação a esses animais, presença de doença, risco sanitário, muitos animais afetados, muitos óbitos, filhotes, né, abrigo, necessidade de retirada desses animais, encaminhamento para abrigo ou cuidador especializado, né? E eu submeto esses animais a tratamento intensivo, com cirurgia, ou o animal vai ficar sequelado, né, vai ficar com sequelas, obviamente eu tenho uma valoração que vai retratar, né, que vai dimensionar esse dano, tá? Então eu tenho esses cenários muito bem desenhados dentro do Quantifauna, onde eu consigo diferenciar, então, o que é uma infração ali de baixo impacto para o animal, ou uma outra que é altamente impactante, né? E com danos residuais eternos para o animal.
Bom, eu trouxe 2 cases ali para a gente testar na plataforma, que aí fica até mais fácil de vocês entenderem, e trouxe também a forma que eu organizei esses dados, tá? Esse modelinho de tabela vai estar disponível lá na plataforma para vocês, mas vocês podem criar essa organização da forma que melhor vocês, né, conseguirem consultar os dados ou melhor conseguirem organizar esses dados, tá? Então, aqui no cenário 1, eu trouxe um caso de maus tratos de cachorro, né, doméstico, 3 animais, e essas informações estavam no processo, tá ok? Coloração mista, todos machos adultos, os animais mantidos em residência com falhas pontuais de manejo, tá? E os animais foram mantidos ali com o infrator, a equipe passou as orientações, né? O infrator assinou lá o termo de responsabilidade que vai seguir, né? O protocolo encaminhado e ok, né? Então, eu organizei esses dados, né? Criei ali um ID, eu tenho 3 animais, então eu criei um ID ali para cada um deles, porque a minha valoração é individualizada. E fui preenchendo aqui na minha tabela as informações que eu sei que o Quantifauna vai me pedir, conforme as informações que eu tinha. Então, porte médio, tinha um que era porte grande, de grande porte, temperamento dos 3 dócil, a coloração, faixa etária, né? O sexo, a conduta e assim por diante, tá? Esse VB, eu fui lá na planilha, lá que a plataforma sugere, né? Recomenda de uso de VB, e tirei esse valor de lá, tá? O meu segundo caso já é um caso mais severo, né? Mais impacto, de maior impacto. Ele acontece também com cachorro, eu fiz questão, né, de trazer a mesma espécie, né? Até para a gente mostrar para vocês a variação, né, que a valoração tem. Nesse caso aqui, foram 15 animais, né? Um canil irregular, maus tratos por omissão continuada, crueldade extrema, restrição gravíssima de todos os domínios, né, avaliados, nutricional, comportamental, de saúde, um caos, né? Presença confirmada de parvovirose em alguns dos animais, né? Muitos animais afetados, né? Baixa ou irreversível, ou melhor, dano de baixa reversibilidade ou irreversível. Eu tive óbito de alguns animais, né, desse plantel. Foi necessária a retirada desses animais e encaminhamento para cuidador especializado, né? E a maior parte deles teve a necessidade de tratamento intensivo, tá? Então, assim, é uma situação bem complicada, tá? Então, agora nós vamos para a plataforma. Eu só quero mostrar uma coisinha antes aqui para vocês. Esse caso aqui, como eram 15 animais, na verdade, esse caso aqui era muito mais do que 15 animais, né? Mas eu simplifiquei aqui, senão a gente ia ficar muito tempo ali rodando a plataforma. Mas como eu tinha um N amostral muito maior, eu organizei a planilha de uma outra forma. Então, veja, essa organização do dado, ela também depende um pouco das informações que você tem no processo, tá? Então, aqui, ó, eu já comecei pelo IVA, né? Eu já fiz a minha planilhinha do IVA, já separei bonitinho. Depois, eu já fiz a minha separação pela tipificação e reversibilidade do dano. Veja, essas são informações que eu trouxe do processo, tá? Bem-estar, eu peguei lá o protocolo que a plataforma sugere e eu já fui preenchendo aqui para cada um dos 15 animais e já colocando na conversão do que a plataforma me solicita, né? A questão da saúde também, né? Então, assim, em quais animais foi constatado a parvo, né? Tratamento e reabilitação. Isso aqui, nesse processo, um processo em termos de informação maravilhoso, porque tinha laudo de todos os animais, né? Então, o tempo de reabilitação, o tipo da complexidade e o tempo de permanência que os animais ficaram. E a destinação deles, né? Então, assim, para esse processo, para minha organização foi melhor eu ter, então, um outro tipo de planilha mais detalhada, assim como se for um processo simplificado, eu tenho um animal, eu não preciso montar uma planilha, né, para um animal.
Ou se são 5 animais, mas todos com a mesma característica de variável. Eu também não preciso fazer uma planilha, né? Então, esse olhar da organização do dado é muito do usuário, tá? A gente sugere aqui algumas formas de fazer essa organização, mas fica a critério do usuário também, tá? Vamos ao quantifauna, né? Bom, o acesso ao quantifauna, à plataforma propriamente dita, ela ocorre pelo site do Instituto Arbo, tá? No site do Instituto Arbo, em projetos, tem os projetos em andamento e projetos finalizados, Quantifauna projeto em andamento. Aqui vocês conseguem também ter conhecimento de todos os outros projetos que o Instituto faz e que têm relação com a causa animal. E aqui vocês encontram o Quantifauna. Clicando no Quantifauna, vocês são direcionados para a página específica do projeto, tá? Então, aqui vocês vão achar várias informações, a explicação do projeto, os vídeos do projeto, né? Ele tem material, né? Com bastante foto, com bastante imagem de silvestres, né? Eu acho que em virtude muito da concepção inicial dele ser de silvestre, mas a doméstica está contemplada aqui também, né? Ele tem aqui a explicação dos componentes, dos qualificadores, tem aqueles fluxogramas, né? Caso vocês, num laudo precisem colocar, por exemplo, a figura de um fluxograma para facilitar o entendimento, né? Do avaliador desse processo, né? Final, né? Tem aqui de doméstico, de silvestre e de domésticos. A estrutura, então, a arquitetura modular, tudo explicadinho, bonitinho, como é que funciona. A quem se destina, tem um tutorial, um vídeo tutorial, né? Muito fácil, um vídeo muito curtinho, mas super didático. Um Fale Conosco, né? O manual do usuário, né? Que vocês encontram tudo que a gente está conversando aqui e o que tem no vídeo tutorial também, só que em PDF, e um acesso à plataforma, né? Então, acessou a plataforma, eu tenho duas possibilidades aqui, né? Se eu não sou cadastrado, eu preciso criar a minha conta, então eu clico aqui, tenho que preencher meus dados de e-mail, nome bonitinho, encaminhar, vou receber o e-mail do Quantifauna de confirmação. A partir daí, já posso entrar na plataforma. Posso solicitar um laudo, né? Então, ele vai remeter vocês aqui para baixo. Tem algumas informações aqui importantes de serem respondidas, mas eu posso solicitar um laudo. Então, por exemplo, o Ministério Público, puxa, não tem a equipe, ou a equipe está envolvida, né, com outro tipo de trabalho, né? Pode solicitar um laudo por esse caminho ou tirar dúvidas, né? Puxa, fiz meu laudo, mas não estou entendendo isso aqui, né? Então, pode tirar dúvidas por aqui também. E o login, então, para quem já é cadastrado, tá? Então, eu já sou cadastrada, né? Caso esqueça a senha, né? Tem como solicitar senha novamente, tá? Então, quando vocês entram na plataforma, a primeira aba que aparece, eu não consigo tirar esse negocinho daqui, tá? Mas a primeira aba que aparece é um resumo dos meus laudos, né? Então, todos os laudos que eu fiz. Patrícia, como que eu tiro essa imagem aqui que eu acho que está bem em cima? Não, Eu ela acho que está. você consegue arrastar, porque não está aparecendo para a gente. É do Teams? Ah, tá, consegui. Beleza. Ela estava fixada, eu desfixei ela, tá? Então, aqui nessa página, né, nessa primeira aba de abertura, vai aparecer meus laudos. Então, todos os laudos que eu já fiz, né? Aqui eu posso pegar um laudo, editar, eu posso apagar ou eu posso baixar ele. Acontece muito assim da gente começar um laudo, né? E vira variável e fala, puxa, deixa eu voltar lá no processo, né? Para consultar, ou, não, eu pedi a informação
para a ONG, por exemplo, que está como fiel depositário. Então, eu tenho que aguardar, né, esse trâmite da informação chegar até mim. Então, eu não terminei meu laudo, né? Ele está aqui aguardando a informação para eu terminar, tá? Então, eu posso editar ele, eu posso fazer ele preencher um bom tanto dele e posso aguardar e editar na sequência, tá? Então, fica registrado aqui todos os laudos que vocês fizerem, né? Quero criar um novo laudo, né? Então, cliquei em novo laudo. Aí ele já vai remeter, então, para o início do preenchimento dos fatores, né? Aqui vocês vão ver que ele tem 4 abas, né? A primeira aba é de dados gerais, a segunda aba, ela vai trazer todos aqueles valores lá que a gente discutiu, os fatores de ajuste quando for o caso de ser preenchido e aquela revisão que eu comentei para vocês, tá? Em cada ícone, né, ao longo do menu, tem esses símbolos de informação, que é um pontinho de exclamação. Clicando nesse pontinho de exclamação, vocês vão ter a explicação do que é esse campo. E em caso de haver a necessidade de consulta do PDF, vai estar aqui dentro o link que vai remeter vocês àquele material dos PDFs, tá? Então, sempre que eu passo aqui por esse ícone, ele me diz o que o ícone trata, né? Então, por exemplo, aqui, ó, valor de valoração. Reúne os parâmetros técnicos que compõem o cálculo do dano. Ah, quero conhecer a metodologia, ó. Para acessar a metodologia completa, clique aqui. Se eu clicar aqui, ele vai me mandar lá para o PDF da metodologia. Fator de ajuste é a mesma coisa e revisão é a mesma coisa. Então, retomando o nosso primeiro caso, né? Tenho que preencher o número do processo. O meu tipo de fauna, doméstica. Vou pôr uma data aqui qualquer. Né? Aqui vocês vão alimentar com as informações do processo. Aqui eu vou pôr meu CEP. Se eu quiser, eu posso colocar latitude, longitude, ponto de referência, né? Conforme as informações que o processo traz. E eu dou um continuar. Sempre que eu fizer um preenchimento e tiver tudo ok, a plataforma vai me dar aquela mensagem ali. É registro elaborado com sucesso. Então, veja, agora eu já estou na aba da valoração. Vou preencher a minha espécie aqui do meu primeiro caso. Era um cachorro doméstico, eram 3 animais, né? Lembra que eram 3? 3 animais. Quando eu preencho aqui, olha, ele já me trouxe o nome científico e o grupo que esse animal pertence. Eu posso fazer essa busca tanto pelo nome científico quanto pelo nome vulgar do animal, tá? Então, vai começar a questão do IVA. Então, o IVA, lembra daquela subdivisão que a gente fez? É animal de companhia. Então, eu vou ticar aqui no animal de companhia para que as variáveis que eu vou preencher na sequência sejam relacionadas a animal de companhia. Se eu ticar em produção, vão vir as variáveis avaliadas para animais de produção e assim por diante. Tá? Então, porte físico. Bom, eu tinha 3 animais, 2 eram médio e 1 era grande. Então, vamos para o de porte médio. Eu tinha 2 animais de porte médio. Então, eu tenho que informar a quantidade aqui para o quantifauna. Mas eu tenho mais um de grande porte. Então, aqui no símbolozinho mais, é que eu consigo fazer a individualização, né? Conforme a situação da infração. Então, o meu terceiro animal era de grande porte e era 1. Tá? Se eu quiser apagar, né, basta usar aqui a lixeirinha, tá? Temperamento, os 3 sociais dócil, então eu nem preciso fazer alteração porque tá ok. Cor da pelagem, eram 2 caramelos e 1 escuro, né? Então o mesmo procedimento anterior. Claro, eram 2. Vou inserir o meu terceiro, que era de coloração escura, um animal. Faixa etária.
pela informação do processo, eram todos adultos, né? E aqui tem as classes, então, né? Mas isso tem também no PDF, né? Caso eu não soubesse, não sei, não consegui identificar, vai anotar não, que foi indeterminado. Quando eu tico numa resposta da variável que eu não sei a informação, ou que eu não tenho a informação, ela é nula, tá? Ela vai pontuar 0, porque eu não posso colocar na minha valoração que eu não sei, né? Informação que eu não tenho no processo, tá? Nesse caso, isso foi informado. Então, os 3 adultos. Sexo eram todos machos. Caso tivesse uma fêmea, eu viria aqui no meu mais, escolheria fêmea e preencheria. Ou sabia que um era macho, um era fêmea e um eu não sabia. A mesma coisa, insiro novamente mais um e seleciono um indeterminado, ok? Bem-estar. Então, pela avaliação que eu fiz, consultando lá o PDF de avaliação de bem-estar que o Quantifauna orienta, eu vi que eram restrições leves, né? Tipo, que a orientação ali com o tutor, ok, era o suficiente. Não consegui fazer a avaliação de bem-estar. Não se aplica ou não foi possível avaliar. Tem processos que realmente não é possível avaliar, principalmente porque quando chega para a gente fazer uma valoração de danos, o processo é lá de 2023, né? É antigo. Então, tem casos que realmente não foi possível realizar. Então, a ticagem aqui seria nessa variável, tá? Restrição leve para os 3, né? Reversibilidade. Pode ser que eu também não tenha conseguido avaliar, né? Nesse caso, eu consegui. Então, assim, alta reversibilidade, porque eu informei, orientei lá o infrator, né? As formas que ele deveria manejar esses animais e ok, né? Impactos coletivos, eu não consegui verificar, eu nem olhei para isso, né? Porque a maior parte dos processos também não olham para isso, né? Mas aqui a ideia é, dentro do universo, do cenário da apreensão, você avaliar, então, assim, quantidade de animais feridos, debilitados, ou doentes, ou em situação de ferimento, né? E aí é uma proporção, né, que você calcula em relação a essa coletividade, considerando todo o cenário da apreensão. Nesse caso, não foi possível avaliar ou não se aplicou ao caso, né? Não era uma variável relevante para este caso. A conduta praticada, né? Então, foi maus tratos por falhas pontuais de manejo, tá? A destinação os animais foram mantidos com o infrator, com reeducação de conduta, ok, né? Sanitário, eu não tinha informação no laudo, então eu não preenchi. Às vezes, e aqui tem uma diferença interessante, né? Às vezes eu fiz os exames e não constatei nada, então ótimo. E isso é diferente de não ter a informação, de não ter a informação disponível, tá? Então, assim, se atentar aqui, a informação indisponível é quando esse critério sequer foi avaliado, tá? Aspectos sanitários, então, como não teve a avaliação, aqui nesse campo também não tem a informação. Tratamento, né? Sem informação ou não se aplica, porque ficou com o fiel depositário, não entrou em uma instituição de apoio. Tipo de reabilitação também não se aplica, né? Porque é o próprio infrator ali que vai estar conduzindo essa correção. E o tempo de permanência que também não se aplica, porque permaneceu ali como o infrator. O valor do cachorro ali, não do cachorro, o valor base de manutenção e reabilitação de um cachorro, conforme os documentos que a gente tem para consulta. Quantifauna não valora espécie, quantifauna valora dano, tá? Digamos que nessa apreensão aqui eu tivesse gatos, né? Ou, sei lá, tivesse cavalo, galinha, né, junto. Então, para inserir outras espécies, eu viria aqui nesse botãozinho adicionar outra espécie
né? E faria o mesmo procedimento, então, para o gato, para a galinha, né? Para o cachorro, até contemplar todos os animais da minha apreensão. E dou um continuar. Bom, terminado os fatores de valoração, ele vai partir para aquela parte dos valores de ajuste, né? Fatores de ajuste. Então, aqui eu vou informar os dados do autuado. Se foi mais de um autuado, eu posso acrescentar esse outro autuado, né? Vindo nessa ferramentinha aqui embaixo, né? E conforme materialidade no processo, eu vou preencher atenuantes e eu vou preencher agravantes, tá? Lembrando que agravantes de reincidência e óbito exclui todos os atenuantes, né? Essa avaliação, ela não amplifica o valor, né? Ela pode reduzir em até 40%, e aí é conforme os enquadramentos do atuante, porque é um olhar para a possibilidade do infrator conseguir cumprir, né, com um TAC ou com um acordo, né, ou conseguir reparar de fato o dano, tá? Então, assim, ele possibilita uma redução de até 40%, né? E caso só tenha agravantes, ele mantém o valor da valoração, ele exclui todos os atenuantes. Não tem acréscimo, porque a valoração, ela é do animal, ela é do indivíduo animal, né? Então não teria por que eu trazer isso, até porque isso é considerado lá durante a multa, né? No processo da qualificação e do cálculo da multa, então eu não trago esse componente acréscimo aqui, ok? E um continuar. Aqui eu não vou preencher, tá? Porque o nosso foco aqui é a valoração da espécie. Ok, ele preencheu, ele trouxe todas as informações que eu preenchi e eu estou no meu momento de revisão. Então, aqui, para revisar, eu clico aqui em cima, né, do ícone cachorro, vai trazer o nome da espécie, quantos foram, o grupo que pertence, quantos eram em relação ao porte físico, temperamento e assim por diante. E o valor, então, final aí da minha valoração, que deu perto de 10.100 reais, tá? Uma valoração de um caso super simples, né? Com correção, né? E ok. Vou gerar meu laudo. Gerei meu laudo. Então, para vocês terem ideia como é que fica, né? Ele vem automatizado uma introdução padrão, né? Explica como que o laudo está estruturado, as referências legais utilizadas, a identificação de quem preencheu, no caso fui eu que preenchi, a identificação da ocorrência, então ele traz lá, o presente laudo refere-se à ocorrência de maus tratos, falhas pontuais de manejo, registrada sobre o número, e aí o número do processo, né, e as demais informações ali que eu preenchi lá na minha primeira aba da plataforma, né? Os qualificadores, então, ele descreve aqui de forma resumida a metodologia. Então, caso necessário, junto ao PDF da metodologia no seu laudo. Ele traz os resultados da valoração, então, a espécie, nome vulgar, quantidade de indivíduos, o VB, e aqui, então, os parâmetros. Então, dos 3 indivíduos que eu tinha na minha infração, um era porte físico grande, os outros 2 médio. Então, aqui ele vai trazer o resuminho, né? De tudo que eu fui preenchendo ao longo ali do uso da plataforma, tá? Traz, então, a valoração final, uma conclusão. Aqui ele traz, então, por exemplo, quanto que o IVA reflete, né? Quanto que o fator de danos coletivos reflete, tá? A segunda etapa, né, que são fatores de ajuste, caso preenchido, ele vai trazer aqui e vai apontar, então, o número de atenuantes válidos e o número de agravantes válidos, né, e o valor. Aqui, como ele zerou, ele repetiu o valor da primeira etapa. E aqui na terceira etapa, então, ele me dá a junção de tudo, né? Traz as referências bibliográficas do próprio Quantifauna,
Caso eu tenha utilizado um outro VB, ele vai trazer aqui também a referência que eu vou citar lá. Baixando esse laudo, eu posso assinar pelo GovBR ou outro sistema de assinatura que eu tenho. Ok? Agora, vamos para o caso 2. Vou finalizar meu laudo. Meu laudo ficou pronto, ó, ele ficou aqui, tá? Agora eu vou gerar o laudo para o segundo cenário, que é um cenário mais trabalhoso, né? Porque são mais animais, eu tenho um cenário bastante distinto desse primeiro, tá? Eu comentei ontem, ontem não, antes de ontem na oficina de Silvestre, talvez o pessoal que esteja participando aqui tenha interesse também em Silvestre, né? A gente está estudando a ampliação para a fauna exótica aqui, tá? Exótica invasora. Então, daqui um tempinho, quando vocês entrarem na plataforma, vai ter a divisão doméstica, silvestre e exótica invasora, que aí são outras variáveis, outros critérios de avaliação, tá? Então, coloquei a data, vou pôr um horário, vou pôr meu CEP de volta. Ele já vai puxar automaticamente o estado, o bairro, cidade, a rua, né? Posso preencher aqui latitude. Ó, etapa salva com sucesso. Então, é essa mensagem que ele dá quando tá tudo ok, tá? Foi cachorro, foram 15, né? Já me trouxe o nome científico, grupo, animal de companhia, porte físico. Agora eu vou para a minha cola aqui, né? Porque eu fiz a minha cola aqui e organizei meus dados para poder responder, tá? Todos de porte médio, nesse meu caso aqui, né? Então não vou precisar entrar ali nas outras categorias de pequeno e grande. Temperamento, todos dócil, mas caso tivesse, né, algum outro, né? Vocês já observaram ali como é que faz essa alteração, tá? Cor da pelagem. Então, aqui nesse meu plantelzinho, eu tive 8 animais de coloração mesclada. Tive 2 de coloração mais clara, caramelo. E tive 5 animais com coloração escura, preta, tá? Ou marrom, né? Faixa etária. Tive filhotes, um filhote. Eu posso pôr, ó, 0, 1 ou só um, tá? A plataforma vai entender da mesma forma. E os outros 14 indivíduos eram jovens, estavam, né, na faixa de jovem adulto, né? Aqui, ó, gente, eu já vou arrumar para vocês, porque tá adulto, mas é a classe entre jovem e adulto, tá? Vou fazer essa correção. Isso aqui é legal, porque veja bem, vocês vão começar a usar a plataforma agora e vocês podem observar alguma coisa que, opa, isso aqui dá para melhorar, que vai facilitar. Então, por favor, entrem em contato conosco, a gente é super aberto, estamos abertos, né, para isso, para que a plataforma se torne cada vez mais usável, né, cada vez mais facilitada, né? Então, assim, qualquer coisa, né, mandem as suas contribuições para que a gente vá construindo esse processo aí de forma conjunta, tá? Bom, sexo. Aqui no meu cenário eu tive 12 fêmeas e 3 machos. Opa, ó, olha o erro que eu comentei com vocês, que é um erro de entrada. Ao invés de inserir um outro campo, eu acabei mudando o que eu já tinha preenchido, né? Então, eu vou voltar e vou corrigir. Já que já está macho aqui, eu já vou alterar. Então, eu vou deixar 3. Mas eu tenho que inserir as fêmeas. Então, esse é um dos tipos de erro que acontece,
né? Eu acabo modificando um item que eu já preenchi, achando que eu estou inserindo um e não estou, né? Então, atentar aí para isso. Bom, bem-estar animal. Então, diante do que o processo me trouxe, e o laudo, nesse processo, tinha laudo veterinário, individualizado para cada animal, então, assim, nossa, super possível de eu enquadrar super bem tudo, né? Então, assim, eu tive restrição máxima de 3 animais. Por que de 3 animais? Porque esses 3 morreram, né? E dos outros, embora eles tivessem na mesma restrição, né, foi muito grave. Porque eles sobreviveram com o tratamento, né, eles não vieram a óbito, eu não tive um impacto a ponto de ser irreversível, mas foi muito grave, né? Então, aqui são os meus 12. Reversibilidade. Irreversível foram os meus 3, né? Eu perdi esses animais, né? Irreversível, só que de baixa reversibilidade, porque a situação era tão crítica que os meus animais, assim, ou ficaram lesionados com sequelas, ficaram sequelados, né? Tanto fisicamente, mas principalmente psicologicamente e comportalmente. Então, assim, eu consegui reverter um óbito, mas as sequelas foram extremas. Então, aqui, né, baixa reversibilidade diante do cenário tenebroso, né? Impactos coletivos. Então, assim, eu tinha aqui no meu plantel que esses 3 animais que morreram tiveram a doença confirmada, né? Então, aqui, e considerando meus 15 animais, agora eu tenho que fazer uma conta aqui. Tá, eu vou colocar qualquer valor porque eu desliguei aqui, tá? Mas assim, digamos que fosse até 10% do que eu aprendi foram afetados pela conduta. Ou estavam feridos, ou debilitados, né? Ou tinham a doença. Nesse caso aqui, na verdade, todo o plantel, né? Todos estavam ali sem comer, no meio de sujeira, capelagem toda emaranhada, com desnutrição, com diarreia, com raquitismo, com score corporal super crítico. Então, assim, mais de 50% desse meu plantel, né, foi afetado, tá? Então, foram os meus 15 animais. Conduta praticada. Nesse caso, não foi falha pontual de manejo, né? Foi crueldade extrema, atos letais sistêmicos e óbito, que inclui óbito ali dos meus 3 animais, né? E maus tratos por crueldade ou experimento. Não, aqui não. Maus tratos, ação direta. Aqui, ó. Maus tratos por omissão continuada e abandono prolongado dos outros 12. Destinação. Todos os animais foram encaminhados para cata ou abrigo temporário. Não sei o que aconteceu depois, se eles foram para adoção, se novos animais vieram a óbito, né? Então, assim, veja que aqui, normalmente os processos acabam com essa questão do encaminhamento do animal, mas há necessidade de continuar, né, com as informações para um melhor enquadramento aqui, tá? Aspectos sanitários. Então, eu tive comprovado que 3 animais tinham uma patogenidade alta, né? Uma doença de alta transmissibilidade e de impacto severo à saúde. Tanto dos 3, né, que vieram a óbito, quanto dos demais. No entanto, foram feitos exames em todos eles, né? Então, assim, os outros 12 foram testados e não foi confirmada a presença da doença nesses 12. Risco sanitário coletivo. Aqui, como 3 animais foram confirmados para a doença, né, o meu risco sanitário e ambiental, ele é significativo, né?
porque todo o meu plantel foi submetido àquela situação de risco. O ambiente, a gente sabe aí que tem alguns vírus que ficam latentes no ambiente, né? Levam anos, né? Então, assim, causei sim um risco coletivo e externei isso para a questão ali do ambiente, tá? Tratamento complexidade. Pelo que fala o laudo, os 15 animais tiveram tratamento, ou melhor, os 12, né, tiveram tratamento alto, de alta complexidade, precisaram ficar, alguns deles, em UTI, precisaram de medicações específicas, procedimentos específicos, tá? E eu tive 3 que, como morreram, né, nem receberam o tratamento, né? O tipo de reabilitação dos meus 12, né, que sobreviveram, né, foi mais de 3 meses, né? Então, os animais ficaram um bom tempo internados e sendo submetidos a manejo com vistas à reabilitação para poder ali ou ir para adoção, né? Aí era uma informação não disponível no processo. E os outros 3, né, que foram, embora eles tenham entrado no centro, no centro não, no CATA, quando eles entraram, eles já estavam em óbito, tá? Então eu vou colocar que não se aplica. Mas digamos que eles tenham entrado e tenham ficado, tipo, entrou, ficou 3 dias, começou a receber o tratamento, mas veio a óbito. Então, assim, eu posso colocar que foi um curto período, né? Tenho que ter essa informação no processo, tá? E o tempo de permanência, esses animais continuam lá no CATAS, né? Então, eu não tenho informação dos 12. Dos que morreram, não se aplica porque, infelizmente, eles vieram a óbito. O valor do valor de base, né, para a espécie. Olha, como eu estou usando o VB sugerido pelo Quantifauna, está aqui a referência dele. Estou usando outro VB. Vou deletar aqui e vou seguir as orientações aqui, ó, de como que eu devo citar essa referência que eu utilizei. Então, tem os exemplos aqui de como que vocês devem fazer essa citação aqui, ok? Para saber o valor de base, lá o nosso PDF, tem um link aqui, né? Vai ter o link de acesso. Vocês clicando nesse link de acesso vai remeter vocês ao PDF lá, tá? Mesma coisa, tinha gato, cavalo, cachorro, passeriformes domésticos, né? Adiciono outra espécie através desse botão, tá? Ah, puxa, eu preciso voltar lá na minha primeira aba, porque eu me equivoquei e coloquei uma informação errada, né? Voltar e editar. Então, a qualquer momento você pode voltar, editar e aí continuar. Posso salvar rascunho, né? Tocou o telefone, preciso atender, me chamaram para uma reunião, salvo o rascunho para continuar depois. Continuar. Ele vai vir. Ó, não foi possível. O que que eu fiz de errado aqui? Olha, ele tica em vermelho o que que eu fiz de errado. Opção repetida para a espécie. Ok? Etapa atualizada com sucesso. Então, sempre que tiver um errinho, tá? Ele vai dizer, não foi possível, você errou em alguma coisa. E aí ele vai te mostrar o campo que você fez errado, tá bom? Novo autuado, então não vou preencher aqui, mas é aquela parte dos fatores de atenuantes e agravantes. Aqui
nem teria atenuante, né? Essa pessoa era reincidente, teve crueldade extrema, né, aos animais, morreu a indivíduos, então ele automaticamente a avaliação de atenuantes dele nem aconteceria, tá? Continuar, então vai me trazer para a questão do resumo, né? Então eu vou clicar aqui para verificar, e eu confirmo se está tudo certinho o meu preenchimento. E ele vai me gerar o valor total do dano, tá? Como não teve nenhum valor atenuante, ele vai zerar aqui para mim, tá? Aqui, ó, a gente dá um lembretinho que sempre que for encaminhar um laudo, que faça um despacho, né? Um ofício de encaminhamento. E nesse ofício de encaminhamento, vocês podem colocar ali, então, um resumo genérico do caso, ou trazer alguma informação que, de repente, o laudo chamou muita atenção, que vocês acham que vale a pena destacar ali no encaminhamento, né? Para ser observado ali pelo avaliador do processo como um todo, tá? Então, a gente até tem um modelinho ali que a gente passa para facilitar ali o encaminhamento de vocês. Gerar o laudo. Vamos abrir, né, este laudo, né? Então, ó, é a mesma carinha do anterior, né? O que ele vai modificar aqui? E como que vocês leem isso, né? Então, aqui nos resultados da valoração. Então, aqui, ó, dos meus 15 indivíduos, 12 tiveram restrição muito grave e 3 tiveram restrição máxima. Então, esses números aqui, ó, eles são interpretados considerando os meus 15 indivíduos, tá? Então, ele vai trazer aqui o resumo de tudo que você preencheu, né? E correlacionando, então, com as variáveis, né, que tornam, ou que tornaram, né, essa espécie mais sensível, mais vulnerável e, consequentemente, sofreram o dano de forma mais intensa, né, ou mais severa, né? O valor, então, da valoração. Ajuste não preenchemos, então vai aparecer em branco. Conclusões aqui, valor da terceira etapa, se tivesse atenuante, senão ele vai repetir as referências. Baixo em PDF, assino e aí faço o meu encaminhamento, tá? Vou finalizar meu laudo, ele fica registrado aqui, né? Aqui, nessa janela, vai ser inserida uma outra coluna que vai aparecer o número do processo aqui, né? O número que vocês preencheram para facilitar a localização do laudo, né? Porque pensa, né? Tem, sei lá, 2 páginas de laudo feito, né? Para não ficar precisando abrir um por um, né? Eu posso identificar pelo valor, ok? Mas a ideia é ter aqui o campo do processo também para facilitar a busca, né? Então, veja, a plataforma, ela sempre está dinâmica, né? A gente sempre está buscando melhorar, né? Trazendo aperfeiçoamentos. Eu vou parar de compartilhar aqui e eu vou voltar para a apresentação, porque aí eu quero mostrar aqui para vocês o seguinte, né? Então, eu trouxe o resuminho do nosso caso 1, que a valoração deu perto de 10 mil, né? E a nossa valoração 2 aqui eu coloquei 103, mas foi 150 mil, né? Mais ou menos isso. Então, para mostrar claramente a diferença de como que o quantifauna ele está conseguindo trazer essa dimensão do dano, né? E, obviamente, da questão da reversibilidade desse dano. E aqui do lado eu fiz questão de trazer para vocês um comparativo, porque a gente sempre fica muito na dúvida, nossa, mas esse valor, 150 mil, tá alto demais, né? Ou tá baixo demais, né? Isso é algo que a gente sempre escuta, sempre é questionado, sempre é debatido, principalmente quando os valores são mais altos.
E aí, aqui nesse caso, eu trouxe o que seria, por exemplo, né, considerando que esses animais eram animais de raça, né, se esses mesmos 15 animais tivessem sido comercializados, por exemplo, né, e eles valeriam ali para quem trabalha aí com essa questão desse tipo de comercialização de fauna, R$ 75.000, né, porque o valor, considerei ali o valor máximo, né, de um animal aí saudável, né, a comercialização ocorre aí em torno de R$ 5.000. Em relação a isso da criação comercial legalizada, vocês vão ver que lá junto com o PDF tem uma planilha de valores praticados nesse tipo de mercado, né? Para vocês terem uma ideia, e caso até precisem, né, argumentar, vocês terem essa base. Então, lá tem os valores mínimos e máximos por raça, né? Como é da criação legalizada, são animais de raça, né? E aí o link de acesso direto à fonte da informação, tá? Então, assim, a gente traz, né? E eu acho que esse cartazinho aqui retrata muito isso, né? Que o valor parece alto, mas na verdade quem é alto é o dano, é o impacto gerado, né? Às vezes o valor impacta as pessoas, mas se elas olharem para o dano, aí sim o impacto deveria ser gritante, né? Então o olhar da valoração não é o valor, é o dano associado a esse valor. O valor ele vai refletir, ele vai traduzir aquela dimensão de dano, né? E algo bacana aqui da valoração e que a gente sabe, né, como que funcionam os processos, é que nem sempre isso é uma lástima, né? Os valores calculados ali, dimensionados, vão surtir pagamento direto, né, em pecúnia, né? Mas vai indicar a dimensão do dano. E essa dimensão do dano, ela pode melhor direcionar a tomada de decisão de um juiz, de um promotor, de um TAC, né? Evitando, então, aquelas compensações simbólicas, desproporcionais, de pagamento de cesta básica, de pintura da parede, da escola, né? De prestação de serviços sociais. Então, a valoração, ela serve para isso também, né? Além de gerar um valor, que vai ser pago ou não vai ser pago, como para fins de reparação, né? Ela traz esse despertar, né? Puxa, mas eu estou com valor alto, mas alto é o impacto, alto é o dano, né? Alto foi o cenário de sofrimento imposto, né? Então, o olhar da valoração, ela tem esse caminho também, né? E eu sinceramente, como é, da área, né, ambiental que eu trabalho, eu sou uma bióloga da conservação, então esse olhar de você conseguir imaginar o tamanho do dano através de um valor é muito importante, né? É algo que a gente não conseguia ter antes, né? Era algo que sem essa valoração a gente ficava com os olhos tapados, né? Achava, ah, não, isso é inviável, esse valor é inviável ou não, né? Então, a valoração te abre essas oportunidades, né? Eu finalizei a minha apresentação aí, a gente está com um tempinho bem bom, né? Então, gostaria de ressaltar que todos os PDFs estão disponíveis para consulta. Caso vocês tenham alguma dificuldade, não consegui acessar, entre em contato, né? Como eu comentei com vocês, a gente sempre está monitorando, às vezes a gente detecta, vou fornecer tal informação aqui que eu acho que é bacana o pessoal ter. Então, a gente sempre está atualizando, está colocando novos materiais. A gente vai montar tipo uma mala direta, né, com todos os cadastrados da plataforma. Obviamente que não vamos ficar mandando e-mail a todo tempo para vocês, não é isso. Mas sempre que a gente fizer uma nova inclusão de documento, né, ou tiver algum informe em relação à plataforma, a ideia é usar essa mala direta como caminho de comunicação
para vocês sempre estarem atentos, né? Opa, vou entrar lá porque o pessoal colocou um outro material, ou opa, a gente pode colocar, e aí a gente vai fazer isso, né? A gente recebeu tal e tal contribuição, então veja o resultado, né, do que foi a nossa avaliação dessa solicitação encaminhada ou dessa sugestão recebida, tá? O importante é dizer que valoração de fauna é um processo extremamente complexo, né? Vocês devem saber disso. O quantifauna, ele vem como uma ferramenta de enfrentamento inicial, né? É o nosso primeiro passo para tratativas nesse sentido, né? É um processo dinâmico, é um processo, as leis estão mudando ainda bem, né? Estão sendo atualizadas aí, né? A gente tenta acompanhar isso, né? Mas a plataforma também né? E esse trabalho aí aberto, conjunto, né? Principalmente com vocês aí que estão do outro lado, né? Que são o Ministério Público, que são órgãos ambientais, é fundamental para a gente fortalecer ainda mais o processo, né? E melhorar ainda mais o processo. Eu vou me adiantar aqui, mas durante a oficina de treinamentos silvestres, foi feita uma pergunta que é bem pertinente, e eu vou trazer aqui, porque pode ser que essa pergunta não se repita aqui, mas é em relação aos danos coletivos. E aí a gente também vem trabalhando, né, nessa construção, até já iniciamos um trabalho também com o MP de Minas, né, com a coordenadoria ali, o CEDA, usando aí como base o ótimo trabalho do Dr. Vinícius, né, nessa questão, para tentar incorporar isso também na avaliação, né. A avaliação material, né, digamos assim, já é complexa, essa dos danos coletivos é mais ainda, né. Mas sabendo que há necessidade, né, que é algo aí fundamental para formar um processo completo, né, a gente está estudando e trabalhando em cima disso aí também. Tá ok? Ó, hoje Paula, eu me obrigada. superei, eu terminei 20 minutos antes, olha. Tá brilhando, como sempre, Paula. Obrigada aí pela explanação com tanta clareza, tanta competência, né? A gente fica muito feliz com esse projeto posto aí e, e com você com tanta essa condução técnica que nos deixa muito felizes. Bom, só vou trazer algumas coisas gerais aqui antes de passar. Evelyn, doutor Vinícius estão com a mão levantada. Primeiro, só sobre a gravação, que teve mais de uma pergunta, a gente vai disponibilizar tanto do treinamento de terça-feira, da fauna silvestre, quanto o treinamento de hoje completo, né? Então, só dizer que quem preencheu aquele formulário de inscrição, a gente tem a base do e-mail de todo mundo, então todo mundo vai receber esse comunicado que o material está disponibilizado. E também ele vai estar disponível no site, na página do Quantifauna. Sobre uma outra pergunta, Paula, já trazendo aqui aquela questão do nosso termo de adesão, a Jéssica perguntou se as promotorias municipais têm acesso à plataforma. Então, a plataforma está aberta a outras instituições, mas para essas instituições que não são os ministérios públicos estaduais, a gente tem um termo de adesão específico, bem simples, né? Aí, só entrar em contato com a gente, eu coloquei aqui o e-mail do Quantifauna, a gente disponibiliza, se precisar de uma conversa, uma reunião específica também, a gente está à disposição. Só foram esses pontos. Só trazer mais uma questão em relação aos documentos que a Paula citou, é só para dizer que tem alguns documentos, principalmente como manual de uso, está no nosso site, mas aqueles documentos específicos, né? A Paula deixou isso bem claro, mas eu estou reforçando, inclusive, que o link que a gente vai inserir, né, Paula? A gente percebeu isso na terça-feira, que todos os outros PDFs que levam toda essa estruturação dos dados, dos qualificadores, eles vão estar disponíveis para quem tem acesso à plataforma. Então, o link vai estar dentro da plataforma. Bom, Evelyn, pode ficar à vontade. Oi, bom dia.
Primeiro, eu queria, assim, parabenizar vocês, porque é um trabalho muito complexo, eu imagino, que para fazer esse sistema, eu imagino que foi muita dedicação de horas e dias, eu imagino Oi, e é. anos, né? Assim, muito incrível mesmo. Assim, a gente já testou, eu sou do Ministério Público do Espírito Santo, a gente está testando, né? Preenchendo alguns e vendo. A gente viu algumas coisinhas que vocês já falaram que vão ser acertadas, ótimas, mas são detalhes, porque a gente vê que tem muita informação, sabe? Ali, muito rica a plataforma. Era só uma observação, uma dúvida, na verdade. Com relação àqueles autos, a Paula destacou bem que precisa vir, eles vêm com maior quantidade de informação, melhor, porque a gente vai preencher com mais detalhes. Porque se a gente coloca assim, não informado, não informado, né? Às vezes pode ficar um valor subestimado, né? Então, quando vem o laudo do veterinário, do maus tratos ali, daquela continuidade, ótimo. Quando não vem, é, essa questão da extração desses dados, porque fica muito subjetivo essa questão de considerar o que foi maus trato, o que não foi. Vocês consideraram isso? Será que é possível, vamos supor, quando chega o auto para nós, eu imagino que cada MP, né, cada promotoria, ele vai ter a sua forma de atuação, e pode voltar a solicitar, olha, a gente solicita o órgão, né, que está remetendo para a gente ao caso, ó, faça anexe o laudo da perícia, né, se teve, ou do veterinário que acompanhou para a gente, porque dá o embasamento da questão jurídica, porque quem faz os laudos são os veterinários, né, que tem como é que, a atividade privativa do profissional, né, de assinar o laudo médico. E quando não se tem, pode ser questionado de forma jurídica. A gente pensa assim, lá na frente, um advogado, alguém, né, da defesa, tipo assim, questionar e isso cair, né, deixar de ter o valor. Você já pensaram, teve alguma situação assim que pode ser A feito? maior parte dos processos, Evelyn, né? Mas assim, olha, é, isso eu falei de Silvestres também, e eu acho que cabe perfeitamente aqui. Isso não é um problema da plataforma. Isso é um problema da base que os processos são construídos. E a plataforma, a valoração, ela acendeu uma luz vermelha, não é nem amarela, é vermelha em relação a como os processos são, como que os processos nascem, né? Então, a gente tem que fazer um enfrentamento, e eu acho que a gente porque assim, eu tirar uma variável que é de extrema relevância, que tem um impacto, que eu posso ter um impacto de saúde pública, por exemplo, né? Tirar isso da valoração, porque eu não tenho a informação, é complicado. E assim, eu não tenho a informação porque ela não existe. Eu não tenho porque lá no início do processo não foi atentado a isso, né? Então, a plataforma, a valoração, ela acende uma luz vermelha e essa luz está piscando que os próximos passos é de construção e melhoria da base que a gente já tem hoje. É treinamento de pessoal, é orientação do tipo de informação que o processo tem que ter, o que ser observado, né, durante uma autuação, durante o preenchimento do boletim de ocorrência ou do auto de infração. Isso está muito nítido, né? A gente acaba perdendo informações que existem para compor esse olhar mais de valoração de dano mesmo, né? Obviamente que a gente pode solicitar, por exemplo, eu estou com um processo e eu não tenho informação, mas eu tenho lá, foi para o CATA X, né? Entrar em contato com esse CATA, pegar as informações, só que às vezes essas instituições também não têm a informação organizada, né? A gente vê muito isso em alguns CETAs, né? Que a gente volta a informação, a solicitação, olha, o que foi feito? Foi solto, não foi solto, foi para cativeiro, não foi pra... E essa informação não foi anotada à época, né? Ou não tem um sistema, ou o sistema falhou, é um caos, né? Mas isso mostra, eu acho que
a fragilidade do nosso trabalho com fauna, seja ela silvestre ou doméstica, os gargalos que a gente tem e que precisa de enfrentamento, porque só com esse enfrentamento a gente consegue fazer com que as ferramentas sejam efetivas, seja o antifauna, seja a própria questão de combate ao tráfico, e aí falando da questão de silvestre, essa questão de maus tratos, né? As mídias aí diariamente espancando capivara, espancando cachorro, das formas mais cruéis possíveis, né? Só que a hora que a gente pega esse processo e tenta valorar isso, né? Mostrar em termos de dinheiro, que acho que é mais visível, né? Mais interpretativo, né? A gente se depara com isso. Então, sim, né? A gente considera isso, só que eu não posso considerar informação que eu não tenho para valorar. Aí eu estou regredindo no passo que a gente conseguiu dar, né, de conseguir valorar isso. Tem processos que vêm maravilhosamente bem preenchidos, é um espetáculo, né? Nossa, muito bom mesmo, né? Assim como tem aqueles, e infelizmente são a maioria, que vem com essa falta de informações. Então, a gente aí, eu falo a gente, mas estou me referindo mais a vocês, os ministérios públicos aí, né? De pensar como que a gente pode tratar dessa questão do treinamento de orientação, de ter nota técnica, de ter protocolos orientativos, né, que ajudem o pessoal, que ajude o policial, que ajude o veterinário, sabe, que está lá na linha de frente, porque a valoração ela vai ser resultado lá da linha de frente até chegar lá na destinação do animal, né? Então, é o policial, é o veterinário que vai estar lá avaliando a situação e fazendo o laudo de bem-estar e de maus tratos, é o pessoal do CETAS ou do CATA que vai estar fazendo o laudo individual e dizendo o que aconteceu com o animal, que tratamento que ele recebeu, né? E é isso, né? Então, assim, consideramos, mas a gente não vai dar um passo atrás por conta disso, né? Porque a tratativa é outra, né? Eu posso só fazer uma intervenção? Não sei se eu peguei também uma questão que a Evelyn apresenta, que eu acho que é essencial para nós aqui. Até peço desculpas para o Vinícius, mas só para aproveitar o gancho, que acho que ela apresentou uma questão essencial, que é a ocorrência sem laudo veterinário, sem laudo de biólogo, falando se tem maus tratos ou não tem maus tratos, numa questão que é limítrofe, que a gente não tem uma violência, por exemplo, no caso da capivara, né, que é o do momento agora, que você vê a pessoa espancando o animal. Então, caso que envolve, às vezes, uma violência psicológica, né? Às vezes, uma omissão, não vou nem falar negligência, porque não é crime. Então, eu acho que são duas coisas que a gente tem que refletir. A primeira é que, quando tem o laudo técnico, é muito importante, porque a gente tem certeza, a gente tem suporte, eu acho que é uma situação que a gente deve buscar. Mas, eu acho uma falácia, e eu acho arriscado para a nossa atividade, exigir que todos os casos tenham laudo veterinário e laudo médico, e abrir mão de outras provas, porque essa é a nossa realidade, pelo menos aqui em Minas Gerais. Não sei como é que é em outros estados, mas num estado grande como o nosso, com 853 municípios e regiões muito organizadas, a gente não consegue assegurar que toda guarnição tem um médico veterinário, assim como não tem um engenheiro ambiental, né, um agrônomo para falar se é APP, um biólogo para falar se é Mata Atlântica ou não. Então, a gente precisa se organizar com relação às outras provas, né, assim, provas testemunhais, as provas comuns mesmo, de fotos, filmes, né, filmagens que hoje estão muito mais acessíveis, né, e em alguns casos, Evelyn, a gente faz uso da avaliação indireta. Então, mesmo o caso, às vezes, chega do interior para a gente aqui em Belo Horizonte, sem avaliação técnica, mas é um caso importante, aí a gente faz avaliação indireta, né, e usando aí as 5 liberdades, né, para poder identificar e caracterizar melhor aquela posição, no sentido de que houve maus tratos, né? Eu estou falando de casos limítrofes mesmo, né? Que a gente tem uma certa dúvida. E há alguns julgados no Tribunal de Justiça, bem recentes, que reconhecem a validade de outras provas, que não seja a prova técnica, né? Através de médico veterinário, de biólogo, como possível, né? Como aceitável para demonstrar a situação de maus tratos. Então, eu queria pontuar isso, porque eu vejo crescer muito uma corrente aí, que eu acho que se a gente
aderir, ela pode desfavorecer os nossos processos, não só por crimes relacionados à fauna, mas até outros, né? Imagina se aí todo empreendedor começar a questionar, por exemplo, uma denúncia criminal por intervenção em EPP, porque quem falou que aquilo era EPP não era um engenheiro, né? Então, eu faço essa analogia, porque eu vejo isso como possível. Aqui em Minas, a gente já tem enfrentado esses argumentos. Obrigada, gente. Vinícius, desculpa ter atravessado aí essa ordem prioritária. Imagina. Prioridade aqui é você, Luciana. Bom dia, Paulo, bom dia, Patrícia, todo mundo. Mais uma vez, fazer coro aí ao que disse a minha colega Evelyn lá do Espírito Santo e parabenizar, eu acho fantástica, sou uma pessoa muito empolgada com a plataforma. Queria só fazer umas considerações, Paula, sobre a questão da quantificação. É mais um compartilhamento de algumas reflexões que nós fizemos aqui ontem, porque nós já estamos testando aqui em 2 casos que são muito interessantes para a gente discutir essa questão da quantificação do valor do dano final, a imposição do valor do dano final. E aí a primeira coisa que eu considero é o seguinte: é muito bom a gente ter um valor inicial que expresse de maneira racional, com metodologia que permita o contraditório à outra parte, como nós temos com o Quantifauna, avaliando uma série de fatores que contribuem para chegar a esse valor. E aí, a partir do Quantifauna, que a gente tem essa avaliação do dano, né, do impacto, da extensão do dano, a jurisprudência, quando vai fixar o valor de dano, ela já se reporta a outros critérios justamente para ajustar o caso concreto. Então, por exemplo, é comum você avaliar extensão do dano, gravidade da ofensa, a capacidade econômica das partes envolvidas, isso vai ser trazido à equação final para fixar o valor, né, final. O grau de culpa ou dolo da pessoa que está envolvido, se é necessário você levar em conta um caráter punitivo pedagógico, tudo isso se soma ao valor que chegou à Quantifauna e às circunstâncias do caso concreto para a gente tentar uma solução razoável. E aí eu trago os 2 casos que a gente utilizou aqui. Um da capivara. A gente fez, aí o pessoal, pô, Vinícius, ficou baixinho o valor. Falei, gente, é um animal só, ele não foi a óbito, foi uma violência extrema, mas enfim, essa é a extensão do dano. Vamos para as circunstâncias do caso concreto. São 6 ou 7 agressores. O grau de dolo é altíssimo, foi uma crueldade, foi uma maldade por si só. Um dos envolvidos, inclusive, eu acho até que tem antecedente em agressão à capivara, olha a loucura. Então, tem um caráter punitivo pedagógico ali. Então, a gente pode usar isso tudo aqui para dizer, olha, 10 mil é a extensão do dano, mas o caso concreto requer uma mão maior, requer um peso maior nessa fixação do dano, com base em jurisprudência. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em outros casos, por exemplo, perda de voo, acidente, perda de um membro, eles já fazem esse trabalho bifásico, que é verificar o valor que rotineiramente se aplica e depois olha para o caso concreto, para verificar se precisa ajustar para cima ou para baixo. E aí um outro caso que eu também acho muito interessante foi, não vou dizer o local, mas era maus tratos a animais. E aí vejam como as circunstâncias são completamente diferentes. Mãe e filha, pessoas de boa fé, eu conheço, foi num local que eu conheço, porém, com algumas questões de saúde mental, transtorno de acumulação, elas tinham por prática recolher animais machucados na rua e levar para tratamento. Inclusive, Luciana, os órgãos ambientais da região levavam para essa família. Quando se fez uma vistoria no local, era uma situação absolutamente degradante, animais em situações muito ruins, tá? Porém, a gente percebeu que é uma questão de saúde mental das protetoras. Não é uma questão de maldade, elas botavam do próprio bolso. Elas tinham dificuldade de subsistência própria para tentar ajudar os animais, mas careciam de todo e qualquer conhecimento. E o laudo delas deu 135 mil. Não tem como, elas não têm como pagar. Elas só conseguiriam pagar isso, a gente levando não, porque elas moram bem de família, mas enfim, não tem como pagar. Então é um caso que me parece que a partir desse valor a gente pode até pensar em conversão para serviços
ambientais orientado por veterinária, porque, queira ou não, elas têm 15 anos de experiência de manejo com animais. É claro que a gente viu que o manejo não era adequado, mas, assim, são pessoas bem intencionadas. Então, eu só queria compartilhar, né, para reforçar que é muito bom a gente ter esse valor inicial do valor do dano, né, do impacto, mas que a gente ainda tem outros critérios aí na jurisprudência para, à luz do caso concreto, chegar num valor que se mostre mais razoável, mais proporcional. E quanto à questão que a Luciana falou dos laudos, né, o que a gente está pensando aqui, Luciana, é de fazer uma orientação aos colegas para que eles sugiram aos órgãos ambientais aperfeiçoamento dos formulários nos casos de maus tratos à fauna silvestre e de domésticos, para ter um checklist, né, para a pessoa estar ali, e esse checklist seria baseado em alguns fatores do quantifauna. Então, para chegar lá, ele já sabe, para ele não deixar passar algo que visualmente ele possa atestar. Só isso, gente. Desculpa aí se eu me alonguei. A gente já tem um trabalho antecedente aqui, desse checklist, que foi objeto até de resolução. Até bem antiga resolução, e ela não contemplava o 32, ela contemplava os crimes com maior repercussão. Então, o 29 estava lá de fauna, mas tinha o 48, 60, e isso foi assinado junto com as polícias, né? Depois nós desenvolvemos esses checklists para animais domésticos, o 32 do animais domésticos. Depois eu posso compartilhar isso com você, até com Paula, né? Pensando nesse casamento aí, a gente construir um material, enfim, né? Uniforme. Eu fico à disposição para esse compartilhamento também. A gente chegou na época a fazer até um aplicativo via plataforma Semente, mas ele não foi aderido pela Secretaria de Estado, sabe? Que o policial ia com o aplicativo, porque o grande reclame que existe é que o policial não é veterinário, né? E aí ele respondia ali o questionário, o questionário fazia uma pontuação e dizia qual que era o nível de bem-estar. Entendendo que o nível de bem-estar ruim, ele era compatível com a situação de maus tratos, sabe? Então, ele avaliava os critérios, né, das 5 liberdades, e era só a constatação fática, ele preenchia. Tem comida? A comida é adequada, né? E ele explicava, tinha lá as explicações. É comida de cachorro mesmo ou é comida de humano? Qual que é o aspecto? A água, tanana. Só constatação fática, e o aplicativo desenvolvia já essa continha, né, esse peso. Então, nossa, foi muito legal esse projeto, que não adiantou, não foi adiante, mas se houver interesse de algum colega de outro estado, às vezes consegue implementar, e no nosso nós não tivemos adesão, infelizmente. A gente usa para as nossas perícias. Olha, mas isso que o doutor Vinícius trouxe, eu acho extremamente fundamental, porque assim, o quantifauna, ele vai olhar para o animal. Outras circunstâncias nem cabe ao quantifauna, né? Então, sim, né? Eu acho que os valores, eles são os iniciais, tanto é que a gente fala de V base, né? Do valor de base. Porque antes a gente não tinha isso, era valor zero, não sei nem de onde partir, né? E no caso específico aí da capivara, eu também fiz um ensaio, falei, puxa, né? Olhando assim, pensando na situação como um todo, o valor é baixo. Mas existem outras circunstâncias e também na plataforma tem que ser ajustado conforme as informações que eu não sei se foi o hospital veterinário ou se foi a universidade, né? Esse animal continua internado, né? Então tem que readequar o VB conforme o tempo da reabilitação, dos tratamentos que ele recebeu. Mas isso de trazer outras circunstâncias não é o foco hoje do quantifauna. O foco hoje do quantifauna é o olhar para a espécie com qualificadores da espécie e do tipo de infração. Lá em fatores de ajustes, em atenuantes, ele até considera, por exemplo, essa questão de acumuladores, né, da pessoa ter algum problema, alguma deficiência, né, eu nem sei como é que me refiro a isso, mas assim, algum problema mesmo de saúde, problema psicológico, comportamental. Isso entraria como atenuante. Mas não é algo que o quantifauna avalie a fundo, porque não é o escopo do quantifauna, né? O escopo dele é esse olhar para a fauna, né? O dano que o indivíduo sofreu, né? Então, as palavras do Dr. Vinícius achei muito bacana, porque reforça bem isso, né?
que é um valor, e desse valor você parte, então, avaliando outras circunstâncias do caso, que a gente fala não traz e nem teria como trazer, né? Nesse atual desenho. Não quer dizer que essas circunstâncias não possam ser inseridas, né? E por isso que a gente está aí num processo dinâmico de construção, né? Paula, obrigada. Doutor Vinícius, doutora Luciana. A Karine está com a mão levantada, mas eu acho que vale a gente respeitar o tempo, né? Que estamos aqui desde as 9. Karine, se você não se importar, você poderia mandar sua dúvida ou sugestão pelo e-mail do Quantifauna. Me perdoa por atravessar, né? Mas só para a gente. Imagina. Obrigada pela compreensão, para que a gente possa cumprir aqui nosso planejado, né, Paula? Com tanto carinho, e só tenho a agradecer e desejar um ótimo dia a todos. Doutora Luciana, mais uma vez, obrigada aí pela nossa parceria. Paula, fica à vontade. Obrigada, tchau, pessoal. Tchau, gente. Boa tarde. Obrigada mais uma vez. Obrigada.